O esporte paralímpico brasileiro obtém resultados internacionais mais expressivos que o esporte olímpico há mais de uma década. Responsabilidade do Comitê Paralímpico Brasileiro, que há 6 anos é presidido pelo carioca Andrew Parsons, nosso entrevistado de hoje aqui no estádio. Andrew, obrigado por nos receber. E esses resultados do esporte paralímpico, a que podemos atribuir? Bom, muito obrigado. Acho que a gente pode atribuir uma série de fatores. O primeiro, obviamente, é o talento do atleta paralímpico brasileiro. A gente tem uma base muito grande de atletas, mas eu acho que é um trabalho de planejamento bem feito a longo prazo do Comitê Paralímpico Brasileiro com as confederações paralímpicas. Então a gente trabalha muito próximo das confederações, muito próximo dos atletas, seguindo o planejamento. O planejamento você tem que fazê-lo, mas é importante segui-lo, avaliá-lo, e é o que a gente tem feito aí há mais de uma década. Há um tempo atrás, o paradesporto era visto como um exemplo de superação. Hoje ele é visto no Brasil como um esporte realmente, efetivamente? Eu acho que mudou, eu penso que mudou. Acho que as pessoas sempre viam o esporte paralímpico muito nas suas histórias realmente de superação de dramas pessoais, que ainda existem, isso é inegáveis. Mas eu acho que hoje existe uma percepção na sociedade brasileira de resultado, de performance, que esses caras treinam, que tem ciência esportiva envolvida, planejamento, gestão esportiva. Então que eles são atletas, ponto. Eu acho que é isso, dessa forma que eles gostam de ser vistos. Isso se deve ao fato também de que hoje temos atletas efetivamente e não pessoas que se adaptam ao esporte para a realização de uma prática esportiva? Hoje os atletas são atletas profissionais, se dedicam a isso, buscam a modalidade que eles têm, digamos assim, fisicamente mais capacidade. Ou seja, hoje você tem nadadores que têm envergadura grande, você tem velocistas que realmente não são tão grandes no atletismo e são fortes. Ou seja, acontece como no Olímpico, o tipo corporal do atleta direciona já. Não é mais como antigamente, que você tinha atletas que eu gosto do atletismo, eu vou permanecer. Hoje é uma busca pelo resultado, a fração de segundo, o centímetro, um ponto decide um título mundial. Então a gente está buscando o detalhe, consciência com os atletas que têm melhor aptidão para fazer a determinada modalidade. Isso nos faz então sonhar, ou poder sonhar, que temos renovação de valores. Sem dúvida nenhuma a gente tem renovação de valores, né? Quando a gente pega num mesmo campeonato mundial como esse de natação em Glasgow, você tem numa mesma prova de revezamento que o Brasil conquistou a medalha de ouro. O Clodoaldo, o Daniel Dias e a Stephanie, por exemplo, é uma geração se inspirando na outra. Isso é muito positivo. Você não deixa de ter atletas que se mantêm muito tempo altamente competitivos, mas você tem uma renovação constante. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, o Thalisson, que é um atleta novo, a Stephanie, que eu citei, medalhista de ouro no revezamento. Então conseguimos implementar um sistema em que há uma renovação constante, em que a gente consegue manter os atletas em alto rendimento durante muito tempo. Qual é a expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro para os Jogos Parapan-Americanos? A meta técnica é a manutenção no primeiro lugar. A gente conseguiu isso no Rio em 2007, conquistamos de novo no Guadalajara em 2011. A ideia é que a gente repita esse primeiro lugar. A gente sabe que o Canadá vem muito forte, a gente está acompanhando o PAN, o PAN olímpico, digamos assim, e que o Canadá vem muito forte no quadro de medalhas, eles estão levando o que eles têm de melhor, é uma equipe forte. Os Estados Unidos também já anunciou em algumas modalidades que vem com o time principal, mas a ideia é ficar com o primeiro lugar. É uma preparação em algumas modalidades muito forte para o Rio 2016. Então ali vai começar realmente a reta final da nossa preparação. Recentemente surgiu a informação de que a verba oriunda da loteria será aumentada. Qual o impacto que isso vai causar no Comitê Paralímpico Brasileiro? Apesar de alguns setores acharem que não seria oportuno sancionar a lei, triplica os recursos que vêm da lei das loterias. Isso vai nos dar condições, por exemplo, de fazer a administração do centro de treinamento que está sendo construído em São Paulo agora. O centro de treinamento para 14 modalidades, com o que há de mais moderno no esporte no mundo. Então é uma gestão muito cara. Sempre se diz, construir é fácil, manter é difícil. Agora a gente tem os recursos para mantê-lo. Então um dos focos principais vai ser prestar serviço para os atletas e confederações, mantendo esse centro de alto nível e ainda aumentando o financiamento para as modalidades. A gente já vai ver alguma coisa no Rio, mas principalmente para Tóquio 2020, a gente vai ter uma preparação muito mais forte. Falando em Tóquio, recentemente você foi indicado para 2 comitês da Federação Internacional. Além de muito trabalho, o que isso representa? Eu acho que é um reconhecimento ao esporte paralímpico do Brasil. Essa minha participação em comissões do Comitê Olímpico Internacional, tanto na coordenação dos Jogos de Tóquio,
que com a experiência de estar apoiando a organização do Rio, ter participado do processo de candidatura, isso me dá uma percepção maior de jogos, da preparação, dos desafios que a gente tem e como a gente pode usar essa experiência para ajudar o Comitê Organizador de Tóquio. E outra do Canal Olímpico, né? O Canal Olímpico vai ser a gente espera uma revolução no que diz respeito à comunicação dos valores olímpicos, paralímpicos. Então, também a experiência que o Comitê Paralímpico tem no investimento em comunicação. Há mais de uma década que o CPB entendeu que devia investir parte de seu orçamento em ações de comunicação, levar o esporte paralímpico para as pessoas. Bom, e antes de Tóquio, Rio 2016. E aí, como estamos para os Jogos que serão na nossa casa? Eu acho que em termos da delegação brasileira, a gente é muito forte, sem dúvida nenhuma vai ser a melhor delegação brasileira, a melhor preparada. A nossa meta continua o 5º lugar, a gente sabe que é difícil, quer dizer, os resultados todos conquistados em campeonatos mundiais mostram que as 6 equipes que ficaram na nossa frente, 6 países que ficaram na nossa frente em Londres continuam muito fortes, alguns como a Rússia ainda mais fortes, mas a gente confia que a geração que foi para Londres, somada aos novos talentos, essa geração pós-Londres que a gente está chamando, em que a gente está falando aqui de Thalisson, aqui, do Roberto Alcalde, enfim, da Stephanie, de atletas que aqui em Glasgow estão medalhando, essa soma vai fazer com que a gente entre na disputa sim pelo 5º lugar. É uma meta ambiciosa, a gente tem que pensar que do 7º por 5º a gente vai teria que ultrapassar Estados Unidos e Austrália, países que não são só potências paralímpicas, são potências esportivas. Mas eu acho que a gente entra com plenas condições de chegar no 5º lugar. E do ponto de vista de organização, a gente tem acompanhado bastante de perto. Eu participo do Comitê Organizador Rio 2016. Em termos de obra, as coisas vão muito bem. A vila está praticamente pronta, o Parque Olímpico Paralímpico dentro do prazo, dentro do orçamento. Então, e as questões de operação, agora começam os eventos teste ali, a gente vai fazer um ajuste fino. Acho que a gente está muito bem. Muito se falou no passado, de que estava atrasado. Eu acho que ano passado foi um ano importante para a gente recuperar algum tempo, mas hoje eu diria que a gente está absolutamente preparado para entregar grandes jogos para o mundo.